O Elson Júnior diz o seguinte: deuses vêm sendo criados por homens há muito tempo. Qual o primeiro e último deus criados? Será que mais deuses ainda irão surgir no futuro, refletindo populações, por exemplo, daqui 1000 anos? Sobre a questão de qual que é o primeiro deus que a gente tem notícia historicamente, até onde eu sei, são os textos sumérios, que são basicamente os primeiros textos que a gente tem também, né, historicamente falando. Então, por exemplo, a lista dos reis da Suméria, que é um dos textos mais antigos que a gente tem, ele já tem figuras, alguns reis, que têm nomes de deuses. Por exemplo, Lipt Ishtar é o nome de um rei das tábuas. O que é Lipt Ishtar? Lipt não sei se é protegido por, favorecido por, mas é alguma coisa nesse sentido, e Ishtar é uma deusa. Então o nome dele significa algo como favorecido por Ishtar ou devoto de Ishtar, não lembro exatamente o que esse Lipt significa. E tem também um rei nas tábuas chamado Lipt Enlil, ou Enlil, né, na pronúncia acádia, que é o favorecido por Enlil, que é outro deus também mesopotâmico. Então, desde quando a gente começa a desde quando a gente começa a ter registros escritos da humanidade, já há deuses na jogada. Os mais antigos aí são os mesopotâmicos, pelo registro histórico, até onde eu sei, mas claro que antes da escrita, as pessoas já tinham deuses também, né? Você pode buscar, ou ideias semelhantes a isso, você pode buscar artefatos que trazem seres híbridos, como o homem-leão, que é um muito mais antigo do que a escrita na Mesopotâmia, e é uma figura metade leão, metade parte homem, parte leão. Isso é uma pista, né, de uma imaginação sobre seres sobre-humanos. E é uma estatueta muito trabalhada, então uma coisa que demanda muito trabalho, indica uma importância daquele artefato, então a gente já pode pensar em algum tipo de culto, de devoção associada a essa imagem. Só que aí, como não é escrita, né, a gente faz sempre essas inferências muito indiretas, que são possibilidades, mas não tem como bater o martelo. Nem quando a gente tem escrita dá para bater o martelo 100%, né? Mas então os deuses mais antigos que a gente tem notícia são esses. E será que os deuses ainda vão existir no futuro? Certamente. Talvez novos conceitos surjam, como o conceito de Deus propriamente como a gente conhece hoje não é tão antigo quanto o que a gente chama de deuses, no sentido de que a elaboração conceitual filosófica sobre deuses mudou ao longo da história, certamente continuará mudando, mas algo no sentido aí de Deus a gente vai ter para sempre, né? Acredito que é algo próprio do ser humano, essa transcendência, o desejo de ou sentimento de transcendência de algo da realidade que vai para além do ordinário, do habitual, do sensível, ou que é sensível, né? Mas às vezes invisível, mas você ouve, ou você vê, mas não entende. Tudo que excede o conhecimento humano, excede a nossa compreensão, isso é uma coisa que é universalmente compartilhada antropologicamente, né? Então, assim, enquanto nós tivermos essa mesma biologia, enquanto as abelhas fizerem colmeias, enquanto as aranhas fizerem teias, os seres humanos terão religião, num sentido bem amplo, né? E o Otávio aí faz o palpite dele, né? Faz o bet dele aí sobre minhas crenças pessoais, e parece não ser um entusiasta da biologia. E o Otávio diz aqui: não falei contra a biologia. Sua afirmação foi: enquanto a biologia funcionar, as pessoas vão acreditar em Deus. Se a biologia é aquilo que gera a crença, você é ateu. Não, não foi isso que eu disse. Deixa eu explicar então. Tem um livro que eu recomendo fortemente, que é a Bíblia do Canal, né? Que é o Dossel Sagrado, do Peter Berger. Esse livro tem um apêndice, que é o apêndice 2, que explica muito bem para mim essa questão. Eu concordo muito com o autor nessa questão do que é a crença e o que é a realidade. E que o fato de que você acredita em algo que foi criado não significa que isso seja falso. A comparação que ele faz é com a matemática. A matemática é uma invenção humana. Os seres humanos inventaram ao longo do tempo a matemática. Eles criaram fórmulas, sinais, números. Nada disso brotou da natureza. São construções sociais. Isso significa que a matemática seja arbitrária? Que ela não funcione? Que você possa inventar, agora eu vou inventar minha matemática então. Agora então 1 mais 1 é igual a 3? Tem nada a ver com isso. Existe uma coisa que é a realidade. Outra coisa é a nossa relação com a realidade. Como a gente percebe a realidade, como a gente assimila a realidade. Aí isso tem a ver com a nossa vivência social, com a nossa possibilidade cognitiva, sensorial. Então, por exemplo, uma paisagem, para mim, é diferente do que para um crustáceo que enxerga não sei quantas cores a mais que a gente, que tem um aparelho sensorial infinitamente mais sensível e mais sofisticado para percepção de nuances cromáticas do que nós, seres humanos. Cada um com a sua biologia, cada ser com a sua biologia vai perceber o mundo de forma diferente. Concorda? Então, por exemplo, se eu sopro um apito de cachorro, eu não ouço, o cachorro ouve.
A realidade é a mesma. As frequências emitidas pelo apito de cachorro é a mesma frequência que vai chegar no meu ouvido e que vai chegar no ouvido do cachorro. Ele ouve ou não. Podemos concordar que a biologia é importante para como a gente percebe a realidade? Vou supor que sim, podemos. O que é o sagrado? O que são os deuses? Uma coisa é o que os deuses são, outra coisa é o como nós podemos nos relacionar com os deuses. Uma coisa é como nós imaginamos os deuses, como a gente divide o sagrado, por exemplo, em este, aquele ou outro deus e recombina eles aqui e ali e passa atributos de um deus para outro para falar sobre ele, e a gente diz que Deus é pai ou que a deusa é mãe, a terra é a mãe terra, são analogias, são coisas que a gente busca das nossas possibilidades sociais e biológicas, que Deus é luminoso, glorioso, esplendoroso, que a luz de Deus te acompanhe, cuidado com as trevas. Isso são todas metáforas, são todas aproximações cognitivas que a gente tem em relação a uma certa realidade. Se a gente está interpretando isso corretamente ou não, é outra pergunta. Então, quando eu digo, em momento algum, eu disse que a biologia gera a crença em Deus. Ou melhor, eu concordo com isso sim, não sozinha. A biologia e certos fatores sociais. Os fatores sociais e biológicos que nos fazem, como seres percebedores da realidade, condicionam a nossa percepção da realidade, inclusive o sagrado, o divino, ou qualquer esfera que você queira dizer que existe ou não existe. A pessoa não precisa concordar que Deus existe ou que Deus não existe para dizer que a nossa percepção dos deuses é condicionada pela nossa biologia, a nossa política, a nossa economia, tudo que nos afeta como seres percebedores da realidade, transforma e modifica e condiciona a nossa percepção da realidade. É só isso que eu estou dizendo. Então, reconhecer que há certos componentes biológicos e sociais que nos fazem pensar sobre o sagrado de certas formas, e se você muda essa biologia, ou se você muda essa sociedade, as pessoas vão perceber de forma diferente o sagrado, para mim é algo incontroverso. Talvez seja difícil de entender o que eu estou querendo dizer, a princípio. Talvez agora que eu expliquei melhor, talvez dê para entender um pouco melhor. Mas não me parece algo muito controverso, não. Vocês acham isso que eu estou falando controverso? Que quando a gente diz assim que Deus está entronizado sobre querubim, você acha que não há um condicionamento social de imaginário, biológico, político, Deus entronizado, etc e tal? Você acha que não há uma mediação cultural e biológica na nossa percepção e nossa fala sobre Deus? Ou sobre os deuses? Ou sobre o sagrado? Ou sobre anjos? O Daniel diz não, não acho.